Boa noite, galera. No episódio de hoje a gente vai falar sobre um assunto extremamente importante, polêmico e extremamente necessário para a sociedade que a gente vive hoje. A gente vai falar sobre o aborto, então fica a questão. O aborto é uma salvação ou uma maneira mais rápida de ir para o inferno? No episódio de hoje eu trouxe dois especialistas e duas vítimas que têm casos extremamente conhecidos aqui no Brasil. Então, quero que vocês aproveitem e desfrutem do conhecimento conosco. Foi. Antes de mais nada, o aborto é a interrupção da gravidez antes do período perinatal. Trouxe aqui comigo o Dr. Alisson, especialista jurídico, porque a gente quer entender sim as margens, da lei em relação a esse procedimento que é considerado ilegal aqui no Brasil, sobre como isso ocorre, como se entendem. Dr. Alisson, a palavra. Boa noite, obrigado pelo convite. E bom, o aborto existem dois tipos, o aborto induzido e o aborto espontâneo. Aqui no Brasil, o aborto induzido ele pode ocorrer de formas legais sim, que é em caso de abuso, em caso de risco para a mãe e de anocefaleia. O aborto induzido também pode ocorrer e ocorre em muitos casos ainda no Brasil, o que é preocupante, que é o aborto clandestino. O que faz a mulher recorrer ao aborto clandestino? A legislação restritiva no Brasil e acredito que principalmente por meios do estigma cultural e social da sociedade do Brasil, que pode levar a mulher a achar que vai receber muitos julgamentos, discriminação e discriminação. Isso pode levar a mulher a recorrer a meios de aborto clandestino, que pode levar a riscos eminentes. Você considera que, atualmente, existe alguma coisa na lei que a gente possa fazer para evitar que esse tipo de mulheres se submetam a essa situação, de tipo assim, ir de encontro ao aborto clandestino, porque além de trazer riscos, em relação à própria saúde da mulher, é uma exposição tanto quanto ridicularizada. Você poderia falar um pouco mais sobre isso? Sim. Bom, aqui no Brasil, como foi dito, ainda existe muito forte um estigma cultural e também a falta do estudo abrangente sexual nas escolas. Não é muito passado, muito ensinado os métodos contraceptivos ainda no Brasil. Isso leva, assim, aos meios do abuso, do aborto, clandestino. Então, é necessário que aqui no Brasil ocorra uma mudança de mentalidade em relação a isso, para que ocorra de formas legais o aborto induzido. Certo, obrigado pela palavra. Uma coisa que eu queria deixar bem claro é que no próximo take eu vou falar com um especialista, o doutor psicólogo Christian. Ele vai falar um pouco mais sobre a marginalização, a visão da sociedade como pessoa, como indivíduo, certo? A gente quer entender sim como funciona o pensamento das pessoas que se submetem a esse tipo de procedimento e também entender o ponto de vista profissional sobre o que ocorre, como chegam nesse determinado ponto. Obrigado, até. Não foi. Boa noite, a gente trouxe o psicólogo Christian, o especialista, para falar com a gente em relação a todos os tipos de aspecto psicológico, no ponto de vista profissional clínico. Eu gostaria que você trouxesse dados, enfim, tudo que a gente precisa saber. Boa noite, Gui. Eu acho que quando nós vamos falar de aborto, é importante frisar que o principal aspecto disso é a rede de apoio. A mulher, ela enfrenta essa solidão quando vai praticar o aborto. Sim. E acaba que ela não tem essa rede de apoio e por muitas vezes acaba entrando em desespero. Isso é importante. O apoio do genitor, da família e a própria sociedade não adota essa mulher, não coloca ela nesse lugar de cuidado, e sim como discriminação. Recentemente a universidade ela publicou alguns dados a respeito do aborto, sendo 60 milhões de mulheres no mundo praticam aborto e 800 mil no Brasil. Desses 800 mil, 200 mil procuram a rede de apoio do SUS. E o restante dessa estatística simplesmente não tem dados, não tem nada concreto a respeito disso. Dessas 200 mil mulheres, eu tenho aqui uma estatística que diz que muito menos mulheres procuram a rede de apoio psicológica do SUS. Então, uma mente que já está fragilizada, que já está quebrada, acaba por muitas vezes se deteriorando, gerando traumas irreversíveis, tanto para essa mulher quanto possíveis filhos que ela possa vir a ter no futuro. Excelentes palavras, doutor. Eu acho que você trouxe um ponto de vista que a gente não teria, certo? Demonstra bastante sabedoria e obrigado por tudo, pelo comparecimento, pela fonte de conhecimento. Muito obrigado. Foi. Voltamos agora, com nossas participações especiais, Eduardo e Júlia, porque são casos muito conhecidos aqui no Brasil, a gente quer entender,
o princípio dessa história, como ocorreu, se tem arrependimento ou não, o reflexo dessas decisões no dia de hoje, certo? São casos extremamente diferentes, né? Mas extremamente importantes. A gente quer entender e buscar os aspectos, né? Então, Eduardo, eu gostaria que você compartilhasse conosco a sua história, né? A gente queria entender isso. Bom, apesar de ser uma lembrança muito dolorida, eu não me arrependo de ter tomado essa decisão na época. Eu estava no auge da minha carreira e um bebê me limitaria a chegar nos meus objetivos. Então, eu também não tinha apoio familiar ou ao menos do genitor do bebê. Então, eu decidi, naquele momento, que iria optar sim por abortar. E com medo da discriminação e dos comentários da sociedade, eu decidi buscar uma clínica de aborto e fui até lá com muito medo, muita insegurança, mas quando acordei, vi que tinha sido a decisão certa a ser tomada e senti uma sensação de alívio. Hoje eu sou casada, tenho outros filhos, mas não me arrependo de ter tomado a decisão. Do outro lado, em contraparte, a gente tem o caso de Júlia, né? Um caso que sensibilizou a gente. E a gente gostaria de trazer, queria que você fosse ouvida em relação às mesmas perguntas, os princípios, como isso reflete nos seus dias, enfim. Bom, eu me lembro como se fosse ontem, quando eu descobri que estava grávida. Foi uma surpresa e um susto muito grande pra mim. Eu não estava esperando por aquilo naquele momento, eu era muito jovem. E eu fiquei com muito medo também da reação da minha família, das pessoas ao meu redor. Então eu fiquei reprimindo aquilo e meio que fingindo que aquilo não estava acontecendo pra mim mesma. Até que eu não poderia mais esconder aquilo, sabe? E eu precisava tomar uma decisão, se eu ia continuar com aquela gravidez ou não. E aí, eu não sei como, mas posteriormente vieram a descobrir. E aí vieram comentários do tipo: ai, ela é muito jovem, como que vai cuidar de uma criança se não cuida dela mesma? Ai, ela é imatura, ela foi irresponsável e tudo mais. Então, comentários como esse me afetaram bastante e me fizeram decidir abortar. Só que posteriormente eu me arrependi muito, porque, querendo ou não, era uma vida que eu poderia cuidar, mesmo não tendo uma condição financeira tão boa. Então, tipo assim, eu daria de tudo pra voltar atrás, eu daria de tudo pra ver o rosto da criança, de ver o olho, a risada e o que ela seria, sabe? E acho que é isso. Fica a lágrima veio no olho, menor. É um caso extremamente lindo, né, de sua parte, de vir, né, trazer. Acho que essa questão de saber como seria, de saber como o acontecimento é extremamente lindo, porque a gente sabe que são casos diferentes, mas ainda assim tão iguais ao mesmo tempo, né? São casos de sensibilização muito grande. Eu acho que esse episódio foi um episódio extremamente especial pra mim por fazer, né? Por trazer casos tão sensíveis e polêmicos. Acho que a gente está sempre aqui aberto para isso. E principalmente por passar por situações, né? Ouvir situações ativamente por trabalhar na área de saúde. Eu gostaria que os telespectadores entendessem, né, a importância do episódio em saber que não estão sós. Qualquer tipo de atendimento, apoio, aconselhamento é necessário. E saber muito bem onde está a sua cabeça naquele momento, saber se você vai se arrepender dessas decisões, até porque é um futuro. Eu acho que a gente consegue colocar, né? Se colocar na sua posição, na posição da senhora, e palavras não bastam para esse momento gratificante de conhecimento, né? Com essa deixa, eu encerro o episódio de hoje com esse momento tão nostálgico, por assim dizer, esse momento melancólico. Desde já, obrigado pela atenção. Até o próximo episódio.